Segundo livro de Samuel, capítulo 5, nós vamos ler Reis. Segundo livro dos Reis, meu Deus, eu abri em Samuel. Pronto, agora sim. Segundo livro dos Reis. Deixa eu me organizar aqui. Literalmente aqui, o negócio aqui é estreito, né? Puxar um pouco aqui. Pronto. Nós vamos ler do versículo 20 até o 27. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20 até o 27. Diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Obrigado, irmã. Eu parei no 23, né? E disse Naamã: Se servido, tomai 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestidos e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestidos, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Oremos. Pai bendito e santo, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos a Tua instrução nessa noite. Qual é a vontade do Senhor para a Tua igreja? Que o Senhor possa usar a minha humilde vida nessa noite para falar aos corações do Teu povo, Senhor. Pois somente o Senhor pode tocar o coração, o mais profundo da alma, somente o Senhor tem a capacidade e o poder para tocar. Então faça isso, Senhor, nessa noite. Fala conosco, meu Pai. Orienta a Tua igreja, guia a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja uma igreja forte na Tua presença, Senhor. Que seja uma igreja obediente ao Senhor, guiada pelo Teu Santo Espírito. E faça isso, Senhor, conosco, através da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 5 do livro dos Reis, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente entender direitinho. Acredito que toda a igreja deve conhecer bem. Narra a cura de Naamã, um homem leproso. Naamã
era um general de guerra, o chefe de um exército do rei da Síria. E o Naamã, ele era leproso, tinha uma lepra, uma doença incurável. E numa dessas guerras, onde a Bíblia diz que Deus deu vitória ao exército da Síria por causa do Naamã, através do Naamã, numa dessas guerras é levada cativa uma menina para a casa do Naamã e ela fica ali servindo a mulher do Naamã, trabalhando ali para aquela família. E essa menina, de alguma forma, ela percebeu que o Naamã tinha lepra, e aí ela fala com a sua patroa a respeito de um profeta que poderia curar a lepra do Naamã. Ela fala, oxalá ele tivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Então nós temos o Naamã, temos essa menina que dá uma dica para o Naamã receber a sua cura. Nós temos o Eliseu, dispensa falar do Eliseu, né? Um homem que sucedeu o Elias, que viu o Elias sendo arrebatado, o homem que fez o machado flutuar, o homem que, por ele, Deus multiplicou o azeite da viúva. O Eliseu também, ele ressuscitou uma pessoa já morta. Também, depois de morto, alguém ressuscitou porque tocou nos ossos do Eliseu. Então, o Eliseu é um profeta. E aí nós temos o Geazi, que ficou mais evidente aqui na leitura que fizemos. O Geazi é o quê? É um servo do Eliseu. Ficava ali andando com Eliseu, servindo, ajudando o Eliseu. E com certeza o Geazi viu alguns milagres. Ele estava junto quando Eliseu profetizou que a sunamita ia ter um filho. Isso está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 16. Quando Eliseu profetiza que aquela mulher que não tinha filhos ia ser mãe, o Geazi estava junto, ele viu. O Geazi estava junto quando Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, porque ele profetizou que ela ia ter um filho, ela teve um filho, o filho morreu, e depois Deus usa o Eliseu para ressuscitar esse menino. Capítulo 4, versículo 29 ao 37, do segundo livro dos Reis. Só que o Geazi parecia estar numa frequência muito diferente do Eliseu. E pensando na frequência que o Geazi se encontrava, que o Eliseu se encontrava, e que a menina, que era uma escrava, trabalhava na casa do Naamã, pensando na frequência que eles se encontravam naquele momento, eu quero deixar 3 considerações aqui para a gente pensar. Primeiro, examine o teu coração e veja se há engano aí. Examine o teu coração e veja se há engano aí. Porque em Jeremias 17:9, já fala que o coração do homem é enganoso, né? Mais do que todas as coisas, e é perverso. Quem o conhecerá? Então nós devemos examinar o nosso coração. Mas como examinar o nosso coração se ele é enganoso? Então a gente tem que examinar pela palavra de Deus. Porque senão ele pode nos enganar até mesmo no exame. Não é verdade? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então o apóstolo Paulo, sabendo do engano do nosso coração, ele fala para a igreja dos Coríntios para que eles se examinassem de vez em quando. Examinai a vós mesmos e veja se vocês estão na fé.
Então ele dá um conselho para a igreja, suspeitando que poderia ter alguém ali que estava na igreja, mas estava longe de Deus. E isso pode acontecer nos nossos dias. Por isso que nós temos que fazer esse exame, examinar o nosso coração, examinar a nossa fé, como nós estamos. Se a igreja dos Coríntios, que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, examine a vocês mesmos e veja se vocês estão na fé. Porque num determinado tempo, o apostolado do Paulo foi colocado em dúvida pela igreja dos Coríntios. E aí o apóstolo Paulo, sabendo da sua história com Deus, ele fala, olha, eu acho que vocês deviam se examinar, porque vocês ficam me julgando, mas quem está longe de Deus na realidade são alguns de vocês. Então vocês devem se autoexaminar. E o Geazi, ele viu milagres tremendos na sua caminhada, mas não por causa da sua comunhão, ou oração, ou devoção, ou vida com Deus. Ele viu milagres porque andava com Eliseu. Tudo que ele viu na sua caminhada até aqui é porque ele andava com o homem de Deus. Mas ele mesmo não estava com Deus. Por isso que nós devemos examinar o nosso coração e ver se nós estamos em Deus. Porque o Geazi estava num ambiente onde homens de Deus estavam ali o tempo todo, onde milagres aconteciam o tempo todo, mas não por causa do Geazi, nem da sua comunhão, nem da sua oração, nem da sua devoção e nem da sua vida com Deus. Então nós andamos com pessoas de Deus, conhecemos pessoas de Deus, mas quando é que as coisas vão acontecer por intermédio da nossa vida? Quando é que nós vamos ter a nossa própria experiência com Deus para contar, para testemunhar? As mãos de Geazi não estavam prontas para que Deus fizesse um milagre através da vida dele. Embora o Eliseu, certa vez, mandou o Geazi ir na frente, quando ele ressuscitou a filha da sunamita, está no 4:29, era o Geazi que era para ter ressuscitado a menina. Veja no capítulo 4, versículo 29. Diz assim, e ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O menino estava morto na casa da mãe, e o Eliseu fala, olha Geazi, vai lá, coloca o bordão e vê se o menino sobrevive. Mas isso não funcionou. O menino não sobreviveu, não aconteceu absolutamente nada. Depois o Eliseu teve que ir lá. Então parece que o Eliseu queria mostrar para o Geazi que ele também poderia ser usado por Deus. Mas me parece aqui que o Geazi já tinha vestígios de engano no seu coração, que por alguma razão não funcionou. O profeta mandou, olha, faz isso, e não deu certo. Por que será? Será se isso já estava no coração do Geazi, o engano, a mentira, a avareza? Porque é isso que nós vemos no Geazi. As mãos dele estavam prontas, não estavam prontas para que Deus fizesse um milagre através da sua vida. Mas elas estavam prontas para receber o fruto da cobiça. Porque foi isso que aconteceu. O Geazi cobiçou o presente que o Naamã levou para o Eliseu não quis.
deu a dica, o Naamã, ele foi curado da lepra, mergulhou lá no rio que o Eliseu mandou, ele obedeceu e foi curado. Deu um prêmio para o Eliseu não aceitou, mas o Geazi foi atrás. Então as suas mãos estavam prontas para receber o fruto da cobiça, mas não estavam prontas para que ele fosse usado por Deus. Os lábios de Geazi não estavam prontos para profetizar, como Jeremias profetizava as palavras de Deus, mas estavam prontos para proferir a mentira, para profetizar, falar algo de Deus. Os lábios do Geazi não funcionavam, mas estavam prontos para proferir a mentira. Ele inventou uma mentira para o Naamã, para conseguir coisas materiais do Naamã, que o Naamã já estava voltando, e o Eliseu não quisera receber nada do que o Naamã trouxe, mas o Geazi cobiçou, cresceu os olhos, e ele foi atrás e mentiu para receber algo naquela ocasião. Quantas pessoas da nossa geração não usam a boca para pregar, não usam a boca para evangelizar, não usam a boca para abençoar, não usam a boca para louvar a Deus com a alma, bem dizer a Deus com verdade no coração. Não usam, e isso na igreja, mas usam a boca para mentir, usam a boca para falar palavrões, amaldiçoar os filhos, a esposa, o marido, as pessoas, fazer fofocas, falar mal dos outros, mas não usam a boca para fazer aquilo que Deus manda. O Geazi estava com Eliseu, aprendeu na melhor escola de profetas do Antigo Testamento, mas na hora de ser usado por Deus ele não estava pronto, porque deixou a cobiça, a avareza, o engano, a mentira entrar no seu coração. Então, meus irmãos, examine o teu coração. Como está o teu coração agora? Se hoje fosse o seu último dia de vida, você partiria em paz? Como está o teu coração agora, nesse exato momento? Tem algum engano aí? Examine o teu coração e veja se há engano no teu coração. O Geazi sabia muito sobre Deus e sobre os homens de Deus, mas não tinha nada de Deus nele, pelo menos até esse momento. Pode ser que depois, a gente não sabe, o Geazi se converteu de verdade, quem sabe. Mas até esse momento, ele sabia muito sobre Deus. Tem pessoas que sabem muito sobre Deus. Sabe muito sobre homens de Deus. Tem pessoas que sabem muito sobre homens de Deus. Mas não tem Deus na vida. Não tem Deus nele. Ninguém enxerga Deus na pessoa. Mas se você perguntar sobre Deus, ele sabe. Ele conhece a Bíblia, ele conhece os evangelhos, o Antigo Testamento. Ele conhece os testemunhos da igreja na história. Mas não tem nada de Deus com ele. E assim era Geazi. E assim são pessoas na nossa geração. Sabem muito sobre Deus. São bem instruídos, inclusive aqui nós somos bem instruídos. Mas será que há algo de Deus em nós? Será se pessoas enxergam Deus na nossa vida, no nosso jeito de agir fora daqui? Será se alguém já viu Deus em você, na sua vida? Você já imaginou o seu filho dizer: o meu pai é um homem de Deus? Será se ele pode dizer isso? A minha mãe é uma mulher de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu li um livro, eu acho que é do Leonard Ravenhill. E nesse livro, o filho dele fala uma coisa sobre
o pai. E ele diz o seguinte: eu conheço muitos crentes de oração, mas igual ao meu pai, eu nunca vi um. Qual é o seu testemunho diante da sua família? Diante dos seus pais? Vocês que são jovens, será se os seus pais podem olhar para você e dizer: o meu filho é um homem de Deus, é um jovem de Deus, é uma jovem de Deus? E da mesma forma, será se os seus filhos podem olhar para você e dizer: o meu pai é um homem de Deus? Saber sobre Deus não é o suficiente, senão o demônio estava bem. Ele sabe muito sobre Deus, mais do que a gente, muito mais. Mas saber sobre Deus não adianta. Somente saber sobre Deus não adianta. Nós temos aprendido muito sobre Deus. Temos muitos testemunhos para contar sobre homens e mulheres de Deus. Mas será se temos algo de Deus em nós? Quando é que o testemunho vai ser sobre a nossa própria vida? Vai ser sobre a nossa experiência com Deus? Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, encarecidamente eu peço a você: examine o teu coração e veja se há engano aí. Porque muitas pessoas estão enganadas e não percebem. Muitas pessoas estão vivendo da forma errada, no pecado, mas estão aqui cultuando a Deus. Estão nas igrejas cultuando a Deus. Será que Deus está pelo menos recebendo esse culto? Examine o teu coração, porque a própria palavra de Deus já fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e ouvirão: eu não te conheço, aparta-te de mim. Que esse engano não esteja no nosso meio. Será se é possível ter alguém com esse tipo de engano aqui? Se Deus chamar a igreja hoje, agora, nesse momento, será se alguém fica? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito sério, meu irmão. Então, examine o teu coração. Veja se há algum engano. Peça a Deus para te ajudar. Senhor, me ajuda nessa análise. Me ajuda nesse exame. Faça como Davi nos Salmos, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Peça a ajuda de Deus. Mas você não pode ficar enganado. O Geazi, talvez o Geazi pensasse que a situação dele era boa. Andava com Eliseu. Participava da escola dos profetas. Via milagres. Mas foi reprovado. Foi reprovado. Então, examine o teu coração, meu irmão. 2. Precisamos ter a fé e a ousadia de quem tem um Deus tão poderoso. Precisamos ter a fé e a ousadia de quem tem um Deus tão poderoso. Vamos fazer aqui um paralelo. Quem era mais provável Deus usar naquela ocasião para a cura do Naamã, além do Eliseu? Mas vamos fazer um paralelo entre a menina, a escrava que trabalhava na casa do Naamã, e o Geazi, que andava com Eliseu. Quem era mais provável para Deus usar, para indicar ao Naamã a cura? Humanamente pensando, claro que era o Geazi. Mas o Geazi estava longe. Sim, mas e se Deus quisesse usar o Geazi? Era mais provável. Quem andava com o profeta? Quem estava envolvido com pessoas de Deus? Quem conhecia Deus através dos profetas? Era o Geazi. Então era mais provável que o Geazi fosse usado nessa cura. Mas foi o contrário. Foi a menina quem teve a ousadia
de falar sobre a lepra do seu patrão. Foi a menina que teve a fé de indicar o caminho de Deus. Por isso que nesse segundo ponto, precisamos ter a fé e a ousadia de quem tem um Deus tão poderoso. Ela teve a ousadia de indicar o caminho de Deus, e Geazi teve a ousadia de trilhar o caminho da mentira e do engano. Nós precisamos, meus irmãos, ser mais ousados, termos mais fé, porque o Deus que pregamos, o Deus que confiamos, Ele é poderoso, mas parece que nós não sabemos disso. Nós nos desesperamos, nós duvidamos. Quando a situação é muito difícil, a gente desanima. A gente ora, sim, nós oramos. Mas aquela oração assim, meia, sabe, era melhor nem orar. Quem já fez esse tipo de oração? Ela teve a fé que por Eliseu Deus curaria Naamã. Mas o Geazi teve em sua cobiça a certeza do prêmio através da mentira e do engano. Às vezes nós confiamos mais numa mentira, no engano. Eu vou ter que mentir nessa situação, porque se eu mentir, vai dar certo. Se eu falar a verdade, vai dar ruim. Às vezes a gente confia mais na mentira. E isso é falta de fé, é falta de ousadia de quem diz crer num Deus que é todo-poderoso. Nós precisamos crer. Essa menina estava sendo sustentada, mesmo num contexto de guerra. Ela estava sendo sustentada na casa do Naamã. Mas o Geazi não estava contente com a porção que Deus lhe dava. Ele quis mais, ele quis correr atrás de mais, ele seguiu a sua cobiça, o desejo da sua carne. Ele queria mais, não era para ir atrás do Naamã pedir alguma coisa. Não. Era para ele confiar que Deus estava sustentando. Deus sempre sustentou, ele viu. Talvez, não fala na Bíblia, mas eu acredito que quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva, o Geazi estava lá. Porque ele só andava com Eliseu. Então é provável que o Geazi estivesse lá. E ele viu que Deus multiplica azeite. Ele sabia que Deus multiplica pão, que Deus multiplica peixes, como nós sabemos. Então por que nós confiamos mais na mentira muitas vezes, mais no engano, nos deixamos levar pela cobiça, pela mentira, e não confiamos em Deus? Essa menina, ela foi ousada, ela teve fé, e ela proclamou aquilo que estava no seu coração. Se o Senhor fosse até o Eliseu, ele o curaria da lepra. Ela falou com verdade, ela falou com certeza, não foi uma hipótese, mas ela falou com certeza, e isso se chama fé. E nós muitas vezes trocamos a fé pela dúvida. Acreditamos somente nos milagres da Bíblia, porque está escrito, então nós acreditamos. Mas se for com a gente, aí a gente duvida. Mas se for para agora, para hoje, aí a gente duvida. Muitas vezes analisamos a situação, e se for algo impossível, perdemos a esperança. Esquecemos que servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Porque se não for impossível, aí o homem consegue. Mas Deus trabalha no campo da impossibilidade. Então precisamos de fé, meus irmãos. Precisamos crer. Não podemos trocar a fé pela dúvida.
Deus não trabalha na dúvida, Ele não age na dúvida, mas Ele age na fé. Quantas histórias nós conhecemos, quantos testemunhos conhecemos e até temos para contar de Deus operando milagres na nossa própria vida. Então, por que a gente duvida? Muitas vezes. Precisamos ter a fé e a ousadia de quem tem um Deus tão todo-poderoso. Tão poderoso como é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. Então precisamos orar e pedir fé a Deus. Pedir para o Senhor aumentar a nossa fé. Porque a nossa fé está fraca, a nossa fé está rasa. Nós não cremos mais nos milagres. Os milagres estão na Bíblia. Jesus fazia milagres o tempo todo. Então, milagre é algo que Jesus gosta de fazer. Ele se agrada em fazer. Mas Ele faz através da fé das pessoas. Então, nós precisamos de fé, meus irmãos. Nós estamos num tempo onde a fé tem diminuído, onde os crentes estão frios. Eles não creem mais no sobrenatural. Eles não creem mais na revelação de Deus. A Cris falou aqui outro dia que Deus revela. E revela mesmo, meus irmãos. Ele não mudou. Ele continua revelando. Ele continua multiplicando pães, peixe, azeite, ressuscitando mortos. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é quem duvidamos. Precisamos de fé, meus irmãos. Deus é o Deus do sobrenatural. Natural é com o homem. Natural é com a gente, é com a tecnologia, é com a ciência, eles conseguem fazer. Agora, milagre é só Deus. E se você precisa de um milagre, é só Deus que pode fazer. Mas isso será através da sua fé. Então precisamos ter a fé e a ousadia que essa menina teve. Ela não andou com Eliseu como o Geazi andava. Talvez conhecesse o Eliseu de ver de longe, sei lá. Mas ela tinha fé. Ela era ousada. Ela falava de Deus, dos homens de Deus com verdade. Como nós falamos de Deus quando nós falamos para alguém? Porque às vezes a gente vai falar e aí a pessoa vê que ela tem mais fé que a gente. A pessoa pede uma oração e aí a gente vai lá, coça a cabeça, meu Deus, o negócio aqui é estreito. E aí a pessoa tem mais fé que a gente. Que tipo de homens e mulheres de Deus que temos sido? Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Estamos falando de um Deus que tem prazer em operar na vida dos seus filhos. Estamos falando de um Deus que tem prazer em usar a vida dos seus servos. Mas parece que nós não queremos ser usados. Por isso fugimos da oração, fugimos dos cultos, fugimos da leitura da Bíblia. Talvez por isso o nosso coração esteja frio, igual o coração do Geazi. E terceiro, para a gente encerrar, cuidado com os anseios, limitações ou acréscimos que também vêm da carne. Os anseios da carne são contra a vontade de Deus, e isso estava presente na vida do Geazi. As limitações impostas pela carne. Talvez, se você examinou o seu coração no primeiro ponto, você viu limitações na sua carne. Talvez você se examinou e chegou à conclusão, meu Deus, nessa área eu não consigo, aqui eu não consigo mudar. Eu examinei o meu coração agora
pela palavra que está sendo pregada, e eu vi que tem áreas que eu não consigo, que eu já tentei muitas e muitas vezes e não consegui mudar. Limitações impostas pela carne. E você colocou no coração que não consegue mudar, que não consegue vencer. Mas tem pessoas que se acham demais, são os acréscimos, causados pelo orgulho e pela soberba. Não, porque eu sou o presbítero. Precisou de oração? É comigo mesmo. O orgulho. Não, porque eu conheço a Bíblia como ninguém. Eu estudei. Eu fiz cursos. Estudei os originais. Então, me chama, deixa comigo. Limitações da carne. A Bíblia diz, meus irmãos, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então esquece esse negócio de que eu sei, eu estudei, eu me preparei, tudo isso é bom, sabendo usar. Usando para a glória de Deus, não para aparecer para os outros. São anseios da carne, que o Geazi deu ouvido e correu atrás para praticar. E isso não foi bom para o Geazi. E não vai ser bom para você também. Geazi decidiu alimentar o seu desejo carnal. E o resultado? Ficou leproso. A lepra do Naamã passou para ele quando ele pegou o prêmio da cobiça. Então, meus irmãos, talvez, se você se examinou, talvez você encontrou áreas na vida que você reconhece que precisa mudar. Talvez na área da cobiça, talvez na falta de fé, talvez você encontrou sujeiras no seu coração. E isso foi nocivo para o Geazi, porque a lepra nos remete à sujeira, à imundícia, ao pecado. E isso é o que nos afasta de Deus. Se alimentamos a carne, se fazemos aquilo que a carne pede, isso nos afasta de Deus. A lepra pegará em nós. Se você começar a dar ouvidos à sua carne, a seguir os seus desejos carnais, a lepra pegará em você. Assim como pegou no Geazi, pegará em você. E poderá contaminar outras pessoas que vivem ao seu lado. Porque a lepra do Geazi, o Eliseu falou que era para a descendência dele, toda a descendência. Então olha aonde que vai esse problema. Mas nós podemos decidir diferente. A decisão está na minha mão. A decisão está na sua mão. A quem você vai dar ouvido? A palavra de Deus ou ao seu coração? A palavra de Deus ou o que você pensa, o que você acha? Na abertura do culto foi falado sobre obediência. É difícil obedecer, mas o servo de Deus não tem outra escolha. Nós não temos outra escolha. É obediência ou é morte. É obediência ou é lepra. Nós não temos escolha. Quando nós abraçamos a fé, as nossas escolhas acabam. É obediência, 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 devoção, 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 oração, oração, oração. Jesus, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Deus, Deus e Deus. É a vida toda assim, até Ele nos chamar. Então, se você está fraco, se você se examinou e você se encontra em falta com Deus,
eu quero orar com você nesse momento. Se coloquem de pé, por gentileza, todos, e vamos orar ao Senhor. Pai bendito e eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos a voz a Ti nessa noite. Meu Deus, é bem provável que em muitos momentos da vida, o nosso coração esteja no engano, Senhor. É bem provável que algumas vezes na vida, nós já estivemos no caminho estreito, no caminho largo, melhor dizendo, achando que estava no caminho estreito. Indo para o inferno, achando que estávamos indo para o céu. Senhor, não permita esse engano na vida de nenhum dos Teus servos aqui essa noite. Abra, Senhor, os olhos espirituais. Abra, Senhor, a mente. Se a gente estiver no caminho errado, por engano, nos mostre, Senhor. Em nome de Jesus, nos mostre. Revela, Senhor, a nós, aonde nós estamos em falta. Não nos deixe, Senhor, perecer no caminho da cobiça, no caminho do orgulho, no caminho daquilo que não provém do Senhor, meu Deus, do materialismo, da avareza, em nome de Jesus. Não nos deixe enganados, Senhor. Clareia, meu Deus, o nosso caminho. Acenda, Senhor, a luz da Tua misericórdia nessa mente, nesse coração, nessa vida. E tira-nos, Senhor, de todo engano, de todo embaraço, meu Deus. A Tua igreja, meu Pai, tem que ser limpa, tem que estar de vestes brancas, Senhor. Tem que estar preparada para encontrar o Senhor Jesus, quando Ele nos chamar. Então que cada um de nós aqui essa noite, possamos estar prontos, Senhor, com vestes brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Tira todo engano, Senhor, do nosso coração. Nos faça, Senhor, verdadeiros servos Teus. Nos dê a alegria de Te servir, Senhor. Que estar num culto, num dia de semana, num horário como esse, não seja um peso, Senhor, para ninguém que está entre nós. Que o culto ao Senhor seja algo prazeroso para nós, ó Pai. Que no momento do culto, Senhor, nós possamos ter a reverência, deixar de lado os aparelhos eletrônicos e focar no Senhor, porque Tu és o Deus que nos salva, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos ama, Senhor. Então tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe.